amigos, terminou. Eu não sei o que eu faço se eu perder você. Quer dizer, eu ia começar a paquerar de novo. Quem sabe, de repente, conhecer alguém melhor. E vamos, mais uma vez, para vocês, semanalmente, Cativeiro Cast, bem-vindo para você que ouve pela primeira vez, você que já é fã habitual, você que tá sempre comigo, agradeço imenso e já cobro, que aqui a gente é insatisfeita sempre. Se você ainda não segue o Cativeiro Cast nas redes sociais, essa é a hora, essa é a chance, inclusive revela agora que sua vida não tá dando certo, o motivo é esse, né? De repente você só tá seguindo no Instagram, tem que seguir também lá no YouTube, lá no Spotify, enfim, onde quer que seja, que você consiga ali localizar o Cativeiro Cast, que você siga, que você compartilhe, que você interaja. Não esquece, por favor. E compartilhe também os episódios que você tá ouvindo, comente, né? Dê sua opinião. Catiele, esse episódio aqui eu adorei, foi tudo. O Catiele, detestei. O importante é comentar e comunicar aí pra plataforma que você tá ouvindo, que você tá vivo, que do outro lado estou falando com pessoas que existem de fato, né? É o importante também. Então segue lá no @cativeiro.cast e vira inscrito pra você já ter ali bem rapidinho as notificações dos novos episódios, né? Eu divulgo em todos os canais e você já tá sabendo ali em primeira mão, tá? Então, por favor, eu imploro. Você quer me ver implorar pra você? É isso que falta pra você me seguir? Muito obrigada, graças a Deus. E hoje, completamente contramão da semana temática aí de Dia dos Namorados, né? A gente vai falar desse momentinho que, querendo ou não, envolve também namoro, né? Que, inclusive, ali a linha de produção, né? Pro relacionamento, ela pode combinar assim nesse término. Olha só, meu Deus do céu, não adianta, né, gente? Se você nunca passou por isso, tenho aí uma notícia pra te dar, né? Pra não passar por isso, pra não passar por términos, o segredo é não começar nunca. Olha só, você não sabia dessa. E quem já começou, enfim, em algum momento da vida já teve que passar por isso. E isso acontece, né? Seja ali você a pessoa que tem que tomar essa decisão, né? Ou até você que foi surpreendido com essa decisão do outro. Esse é o momento que cada um vai ter que ali seguir para um lado, para uma direção. E meu Deus do céu, né? Como é sofrido, como é complicado, como a gente queria que esse momento não acontecesse, né? Pelo menos a dor, né? Que ele nos causa, que ele nos traz. Porque às vezes o término em si é pra uma coisa boa, né? Pra uma razão boa, mas mesmo assim, esse processinho é extremamente chato. E é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Entender um pouquinho essas fases do término, né? Cada momento. Vamos entender também um pouquinho, né? Quais seriam esses passos para essa superação. E por que não também entender qual seria a melhor maneira de tratar com esse momento do terminar, né? Assim, a pessoa às vezes quer fazer isso e não consegue. Não tem ali um direcional de como seguir com isso. A gente pode também dar umas diquinhas aqui e também entender de modo geral, né? Do you believe in life after love? Ou seja, existe, né, a vida após ali o término? Quem é, quem somos, quem seremos? Como seguir os próximos passos? Então a gente vai falar um pouquinho hoje nesse episódio sobre relacionamentos, sobre esse finalzinho, né, das relações. E aqui eu já dou spoiler, gente, que eu sou a pessoa... E acho que em alguns momentos eu vou tentar ser um pouquinho ponderar pros dois lados, mas uma propensão ali no quesito de eu ter sido sempre a pessoa que terminavam comigo, nunca era eu a pessoa que terminava. Acho que tem a ver um pouco com o meu perfil. Eu geralmente, quando eu acredito em umas coisas, eu sou mais, sabe, não interessa se às vezes acredito por mim e acredito pelo outro, faço por mim e faço a parte do outro também, o que é péssimo, né? Tenho aprendido aí cada vez mais a ser uma pessoa mais equilibrada nesse sentido e até, sei lá, vai saber a vida do futuro se de repente daqui a pouco não sou eu a pessoa que passa a terminar. Não que haja um problema, tá, gente? Aqui não é um posicionamento sobre certo e errado, sobre terminar é errado e não terminar é certo. Todos os momentos têm a sua pertinência, mas digo que até os relacionamentos que tive hoje sempre eram outras pessoas que traziam aí esse comunicado, né, urgente, de última hora, de que a relação estava ali, eu estava convidada, né, a me retirar daquela relação. E pra quem passou por isso também, assim como eu, sabe o quanto é péssimo, né, você tá ali
Eu acho que assim, às vezes sem esperar e mesmo esperando, né, é muito complicado, é muito doloroso, a gente sofre pra caramba, desde a notícia e até antes da notícia. Eu acho que esse aí é o primeiro ponto e aí eu já começo com isso. As pessoas, elas terminam do nada, né? Existe isso, assim, do nada você acorda de manhã e fala, quer saber? Chega dessa palhaçada. Com certeza não. Eu acredito muito que todas as decisões, assim, na nossa vida, elas são uma moedinha que a gente coloca naquele potinho. Então tem ali o potinho do término, que cada dia que você vai fazendo ou deixando de fazer alguma coisa é uma fichinha que você coloca dentro desse potinho até ele ficar completamente cheio e aí você ser a pessoa que vai, olha, a gota da água que faltava para aquilo acontecer. E aqui eu já comento justamente que é uma progressão. As pessoas, quando estão ali no começo, né, do relacionamento, elas estão, na maior parte das vezes, né, apaixonadas e aí vão fazer os maiores esforços do mundo, muitas vezes até fazendo coisas que jamais fariam na sua vida normalmente, né, ali assumindo personalidades e novos hábitos que às vezes nem são os delas, né, mas como elas são ali apaixonadas, elas seguem fazendo, porém, chega um momento que essa paixão passa e aí, bom, ficou o quê, né? E nem sempre o que fica é alguém que sabe lidar com o momento ali do amor, né? Quando acaba a paixão e agora entra o amor, o que deveria acontecer? Quais são as escolhas que a pessoa agora tem que fazer, uma vez que ela já não tá mais ali inebriada pela paixão, onde ela agora entra numa rotina e etc. E aqui, claro, né? A gente tem várias configurações de término e existem esses términos onde a gente tem ali o descreditar, né? Da paixão e aí a pessoa não consegue segurar a onda ali porque não tem ferramentas para amar o outro, né? Acabou que era uma coisa ali, não vou dizer fogo de palha, porque a paixão ela até dura bastantinho. E tem muita gente que também é muito boa em empurrar com a barriga, isso acontece também. Mas outros motivos também existem para o término, né? Existem também as pessoas que terminam por situações pontuais, como traição, ou mesmo como mudar de cidade, ou até mesmo o próprio ciclo em si que se finaliza e para de fazer sentido, né? De alguma forma, por assim dizer, independente da razão, sempre é muito complicado e muito difícil pelas várias fases que tem, né? Essa questão do término. E antes de falar do término, quero também comentar o quanto é tão complicado e eu vejo como um dos maiores desafios dentro de uma relação é você manter a sua individualidade. E não queria já dar spoiler, mas meio que já vou dar. O quanto manter a sua individualidade dentro de uma relação vai ser assim, olha, a cama de gato pra quando esse seu término chegar. Porque eu acredito que é assim um quando e não um se iminente pra mim, né? Exceto se você, porventura, morrer muito jovem. Mas se você for uma pessoa que for viver aí por vários anos e você já tá há um tempo com uma pessoa, olha, não sei se acredito mais nas relações como dos nossos avós, dos nossos pais, que duram assim 40, 50 anos. Eu não sei se a nossa geração e as novas gerações têm culhões para tal façanha, porque nem é sobre culhões, né? Às vezes já comentei disso no outro episódio falando sobre o estado de apaixonamento, né? Como as antigas gerações se acomodavam em relações infelizes, outras razões, por outras escolhas, e a nossa tem zero apreço e apego a esse tipo de situação e até na verdade desapega demais ao ponto de não conseguir construir nada de sólido nunca. Sempre é muito levado ali pelo sentimento. De qualquer forma, a questão da individualidade, por que ela é muito essencial, né? E aqui eu já trago um pouquinho do nosso sentimento quando vem o término, é muito de alguém tirando o nosso chão, né? E eu acho que até pra quem é a pessoa que decide o término, ainda assim, poxa, é um abrir mão de uma rotina onde duas pessoas juntas viraram uma coisa só. Todo mundo fala disso, fala até que às vezes os casais são tão parecidos e ficam, né, no convívio, que até fisicamente às vezes eles se assemelham. Já ouviu falar disso? Às vezes o estilo, o cabelo, o jeito de falar, os gostos, tudo se mistura muito quando a gente tá com alguém. Eu acho que é um processo normal, mas que ele pode ser um pouquinho perigoso no sentido de você, às vezes, no seu plano de vida assim, vamos colocar subjetivo, né? Você passar a abrir mão muito daquilo que você é e gosta e quer e sonha pra fazer mais o lado do outro, e aí quando o outro já não mais ali está, é que entra toda essa confusão, né? Caramba, parecia que eu tinha um objetivo na minha vida antes, eu tinha tudo desenhadinho, só que todas essas histórias, lugares e objetivos, quando eu olhava pro lado, dentro desse meu plano, tinha essa pessoa junto comigo e agora ela não está mais. E eu acho
Porque essa confusão, assim, que deixa as pessoas, né, nos deixam mais feridas do que tudo, né, mais confusas do que tudo. É esse momento do sem chão mesmo que você fala, tá, ok. Então se tudo que eu sonhava, imaginava, planejava, tinha essa pessoa do lado e agora que não tem mais, então eu quero isso mesmo? Como é que eu vou fazer isso sem essa pessoa, né? Será que é possível? Isso é pra mim ainda? Eu ainda quero isso? Beleza, eu ainda quero isso, mas eu só quero isso se for com essa pessoa. E agora que não é mais, o que eu faço? E eu até atribuo um pouco desse sentimento da dor do término justamente por isso. Quando a gente tá com alguém, e até eu coloco assim lá no iniciozinho, quando a gente tá conhecendo as pessoas ainda, a gente pega o nosso plano ali, aquilo que é o nosso sonho, objetivo, meta, e a gente vem, enquanto essa pessoa, ela entra na nossa vida aos poucos, a gente parece que vai assim, colocandinho ela bem certinho, encaixando ela nessas lacunas que a gente pensa, bom, aqui cabe alguém que vai andar junto comigo, não, aqui vai ser eu e mais alguém, e esse mais alguém agora vai ser essa pessoa. Então todo aquele nosso plano, né, sei lá, o sonho de morar fora, o sonho de viajar para algum lugar, o objetivo de, sei lá, ficar rico em alguma área, etc, né, N razões, N situações que você pode ter, sei lá, de ter uma família, você passa a colocar essa pessoa junto dos seus sonhos, né? E até junto com essa pessoa, vocês ali compartilham, né? Ela também vem com os sonhos dela, e aí vocês fazem aquele cruzamento, né? Entre o sonho dela, o teu sonho, e aí vocês passam a sonhar junto. E você se vê naquele cenário tão fortemente que depois que aquela pessoa some, é como, sei lá, aquela fotografia que some da foto e você fala, meu Deus, como assim, né? E você se sente bugado porque o fato de você ver que aquela pessoa já não vai mais estar ali anula imediatamente tudo aquilo que era o seu propósito, meta e objetivo. Ou seja, você fica alguém sem objetivos. E o ficar sem objetivos, na minha opinião, é uma das coisas que destroem o ser humano. Você fica totalmente desnorteado. Você fica assim, tá, vamos supor que o sonho da pessoa seja que ela quer ter filhos. E aí ela passa anos da vida dela, né, entendendo ali que ela teria esse filho com a pessoa com quem ela está, mas agora esse relacionamento acabou. E aí ao invés da pessoa às vezes seguir aquele sonho, tipo assim, não, eu ainda quero ter filhos e isso vai acontecer em algum momento, seja como for. Não, parece que é assim, a pessoa simplesmente cai por terra aquele objetivo, aquele plano, ela fala, não, então eu nunca, esse meu plano, esse meu sonho, objetivo, jamais vai acontecer. Jamais vai acontecer porque eu imaginava isso com o outro e agora que o outro não tá, já não é pra mim, né? Não sou mais merecedora disso, isso já é impossível pra mim. Parece que vem ali uma onda e acaba com o teu castelinho de areia e a gente se sente totalmente, né, sem rumo. Eu acho que isso acontece muito com a gente, eu falo até da minha própria experiência, né? Eu lembro que no meu último término eu tava fiquei mal, né, assim, nos primeiros dias, e eu lembro que a minha psicóloga até me perguntou, assim, né, porque da conversa do término, nas horas seguintes da conversa do término, né, eu lembro de ter chorado assim, caramba, umas 12 horas seguidas, eu tava super mal. E ali a minha psicóloga perguntou, tá, mas você entendeu por que você tá chorando tanto, assim, tipo, o que vem na tua cabeça agora? E eu lembro que eu falei, cara, sei lá, tava me vindo muito um sentimento, assim, de que eu tava sozinha, de que era pra eu ser sozinha mesmo, que eu não tinha ninguém, e que aquilo de ter alguém comigo não era pra mim. Várias vozes, né? Quando a gente tá triste, a gente já vira um imã de tristeza, né? E a gente começa a sofrer por coisas que a gente já nem sofria mais, a gente começa, os nossos sentimentos, né? O nosso psicológico, ele vai pegando traumas e coisa arada, assim, que a gente, assim, nem tem nada a ver com o assunto, mas ele vai trazendo aquilo, realmente, sim, você terminou esse relacionamento porque relacionamento não é pra você, olha só, mais uma pessoa, assim como aquela outra lá atrás, também terminou com você, então olha só, isso não é pra você, vem aquele monte de vozes, e eu lembro que a psicóloga falou, mas Catiele, você sabe que isso não é verdade, né, essas vozes aí que você tá ouvindo, são vozes que te perseguiram há, sei lá, 10 anos atrás, quase, então assim, você sabe que você não tá sozinha, você tem uma rede de apoio enorme. Não é verdade, o mundo tá cheio de gente aí, sabe? Calma, não é o fim do mundo. E aí parece que num passe de mágica eu lembrei, eu falei, realmente, né? Não tem por que tá sofrendo tanto, assim, nesse processo, que a pessoa quer sair, quer acabar, ok. Eu ainda tenho aqui as minhas possibilidades, ainda tenho, né, as pessoas à minha volta e não vou me deixar ser enganada por essas mentiras, mas óbvio que cada um tem o seu processo nessa questão do término e até eu achei que cada situação é uma situação, como eu falei, né? De repente a gente tá lidando ali com um término que tem a ver com esse desamor, mas às vezes a gente tem também a questão da traição ou, né, coisas como preciso ir embora para outro lugar e aí não vai ter como a gente
se relacionar à distância, várias coisas, né? Mas, independente disso, a gente fica com essa dor que é gigantesca e que a gente tem que aprender a passar por ela e superá-la. E algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras em passar por isso, porque, de novo, essa cama de gato que eu falo, de você ser uma pessoa, adivinha o quê? Afinadíssima em autoconhecimento e autoconsciência, é essencial para esses momentos, justamente porque entre a questão do sentimento ou a ideia de terminar e o terminar em si, existe um oceano de distância. Quando a gente fala assim, então existe terminar do nada? Não existe terminar do nada. Para um pode ter parecido do nada, mas a ideia ela brota em algum momento e a pessoa começa a validá-la aos poucos. E até que isso se concretize, a gente tem aquele fim dolorosíssimo, né? Da pessoa que passa a ser fria, da pessoa que passa até, na verdade, a ser cruel. A questão da paixão, quando ela passa e não tem o amor, nossa, é péssimo demais, né? Você vê a pessoa que antes te respeitava, passa a te desrespeitar, a pessoa que te priorizava passa a te largar num canto. Você vê, assim, o brilho, né, nos olhos daquela pessoa realmente saindo, assim, e você começa a lembrar, né, do que já foi, do que já era, né? E fica cada vez mais doloroso. Então, o vácuo, o ghost, a pessoa, assim, te abandonando e desistindo aos poucos, né? É uma coisa muito péssima. Inclusive, um dos grandes sinais, né? Eu acho que o casal, quando tá dentro de uma relação e eles estão ali se chocando no quesito de quererem trabalhar para as mudanças e melhorias da relação, isso ainda é um bom sinal. Se ainda tem diálogo, se ainda tem tentativa, mais que quebra-cabeça às vezes, poxa, isso é um bom sinal. As pessoas ainda estão tentando fazer dar certo, do que aquela relação que já tá assim, olha, a pessoa já nem abre mais a boca para falar o que incomoda, o que deixa de incomodar. Ela ou guarda pra ela, ou lá no fundo da mente dela, ela já tá tipo, pronto, mais uma vez, pronto, já tava à espera disso, isso é assim mesmo, esse conformismo, né, que ele vai entrando de uma maneira a regar esse desamor, a deixar a relação cada vez mais fria, mais distante. Não preciso nem falar da questão, né, do toque físico, da presença, da companhia, dos momentos de prazer, até, sabe, de uma boa conversa, do passar tempo junto, gostos antes que lá no momento da paixão eram incríveis, perfeitos, maravilhosos, e quem nunca, né? Quem nunca passou por um momento da paixão onde a pessoa fazia o maior sacrifício do mundo pra estar minutinhos do seu lado, e depois, dentro de uma relação onde já não há mais amor, a pessoa tá ali com toda a oportunidade do mundo de estar contigo e ela tá cagando pra isso. Então, esse processinho, acho que pré-término também é extremamente doloroso, essa coisa de você ir sendo rejeitado aos poucos, né? Você vê o outro se afastar, você vê o outro virar as costas, você vê o outro desistindo, até muitas vezes quando você não quer que isso aconteça, né? Quando você tá ali, caramba, eu tô vendo que você tá tentando ir embora, eu tô aqui na tua frente falando, vamos resolver, ou então falando, então ok, então se decida, então vamos ter essa conversa, e a pessoa às vezes não tá pronta para aquilo, ela se esquiva daquilo, ela, né, não tem ainda coragem, né, de trazer essa decisão já pra te falar, e aí a gente tem esse pesadelo que é, né, a pré-conversa, por assim dizer. E, bom, até no final do episódio eu quero dar uma comentadinha de algumas dicas pra esse momento, assim, de como terminar com alguém, né, e aqui eu vou tentar até pincelar experiências minhas, assim, de como talvez eu preferiria que as minhas conversas tivessem sido, né, vou tentar resgatar, porque já tenho muito tempo de ambas, né, mas eu vou tentar resgatar pra passar pras pessoas que querem e precisam, né, tomar essa decisão, e também para quem no futuro também precisa melhorar nesse aspecto também. Mas de qualquer forma, como essas conversas são difíceis, né? Como é chegar para alguém e falar, olha, fulano, fulana, brigadão por tudo, porém não vamos seguir esse contrato, né? Como dizer tudo isso? E até mesmo porque o como vai influenciar pra caramba esse processo do término, né? Você pode ter uma comunicação ali que, poxa, numa palavrinha errada que você escolhe, você já acabou com o rolê, assim, sabe? Você já vai traumatizar alguém pra sempre, né? Às vezes até o lugar que você escolheu ter essa conversa, você já tá criando o maior trauma do mundo, né? De repente tu tá terminando com a pessoa, sei lá, no lugar favorito dela estar. Pronto, você já acabou com a memória gostosa que ela tem naquele lugar, porque agora, sempre que ela for ali, ela vai lembrar dessa conversa péssima, né? Ou a escolha das palavras, ou o tom de voz,
Ou mesmo timing, né? A pessoa tá passando por um problema péssimo ali, tá tendo um dia horrível, e aí vem essa conversa também. Ou até, né, já vi casos da pessoa, tipo, terminar depois de transar com a outra. Meu Deus do céu. Então, assim, o timing, a comunicação não violenta e várias outras questões são fundamentais, né, pra essa questão da conversa. Obviamente, nada disso facilita, né, nem pra quem vai falar e nem pra quem vai ouvir. Até porque quem vai falar, na minha opinião, assim, a pessoa que já tem essa decisão pronta, obviamente ela já teve o tempo dela de sofrer o seu luto sozinha, ela já tá convencida dessa decisão, ainda assim vai ser difícil comunicar pro outro, mas ela tá firme ali no que ela quer, né? Geralmente, né? Tá? Geralmente ela tá. E aí a gente vai ter toda uma reação do outro que nunca vai dar pra saber como o outro vai reagir. Se vai ser agressivo, se vai ser histérico, se vai ser... Ixi... Nunca dá pra saber, né? Inclusive, a gente sempre recomenda que as pessoas tenham essas conversas pessoalmente, mas existem casos que é impossível, né? Infelizmente, relações aí extremamente abusivas que a pessoa não tem outra escolha senão ter que terminar por mensagem, ter que terminar por ligação, porque não dá pra saber como o outro vai reagir. É até perigoso se o outro ouvir isso pessoalmente. Infelizmente, isso acontece, mas geralmente essas conversas, elas são ali face a face, né? E aí, eu acho que a escolha, né, do que dizer é muito complicada, né? O que você vai relatar, né? Você vai trazer tua listinha ali de reclamações, o que realmente, né? Olha, isso aqui foi gota d'água, não tem mais como isso seguir. E eu acho que é tão complicado quando a gente ouve de novo, né? Porque vai depender muito do processo, da bagagem do outro e do momento em que o outro tá do autoconhecimento. Porque senão, se quem estiver terminando não se conhecer, se quem estiver terminando não tiver, assim, muito alinhado no seu emocional, no seu psicológico, a chance da pessoa vir com um papinho de olha, não é você, sou eu, e vir com uma coisinha genérica, ou ela trazer, né, essas listinhas de insatisfações dela que na verdade não chegam no ponto central sobre o que ela realmente quer, o que ela não quer, ou até trazem essa covardia, porque eu até já fiz um vídeo em relação a isso, comentando que, né, aqui a gente tá trazendo os dois pontos, né, quem é que termina e quem é que ouve, né, essa decisão do término. E até quando a gente, vamos supor, depois de um término, todo mundo quer saber, né? E aí, quem é que terminou? Quem é que teve essa decisão? As pessoas ficam ávidas, né, pra saberem quem é que foi o decisor disso tudo. E aí tem um véu onde coloca, assim, a ideia de que quem terminou está melhor e quem foi terminado, por assim dizer, é um tadinho, tá na pior. Quando muitas vezes a pessoa que termina é a pessoa mais covarde da história, por assim dizer. Muitas vezes a pessoa que termina é a pessoa que menos tentou na relação, é a pessoa que menos se esforçou, menos comunicou, menos entendeu as coisas, enfim, menos estava preparada para um diálogo, para uma mudança. Tem muita gente que tem esse escape de tô me sentindo coagido, tô sentindo aqui que eu tô sendo desmascarada, cara, eu vou terminar, né, vou dar essa cartada do término. Então, assim, não quer dizer nada, né, você ser a pessoa que termina sempre, você ser a pessoa que termina com você, como é o meu caso, não quer dizer muita coisa em relação a, tipo, estar melhor, numa posição melhor do que o outro ou não. Muitas vezes não tem nada a ver. Às vezes o que tá terminando é só o fudido mesmo da cabeça. Como eu vejo várias vezes isso acontecendo. E o pior ainda é quando essa pessoa ela é tão covarde que ela não vem nem com a decisão do término. Ela vem com o famoso quê? Vamos dar um tempo? Eu tenho só um parênteses pra dizer que um dos meus primeiros namorinhos, assim, da época da escola, durou uma semana. E eu lembro que era um namoro nada a ver. Acho que não, talvez 2 semanas, lembrei, 2 semanas. Eu lembro porque na primeira semana a gente... Ai, vamos namorar? Vamos. E aí foi tão esquisito, eu me sentia tão esquisita namorando a pessoa, mas depois na segunda semana eu já tava acostumada. E aí a pessoa ficou estranha comigo. Aí eu falei, nossa, como assim, né? Esse menino tá estranho comigo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar um gelo nele, eu vou dar um tempo, vou falar pra ele que eu quero dar um tempo. Aí cheguei pra ele na escola, falei, quero conversar com você. Daí eu falei, olha, está estranha essa relação, eu já não sei, vou dar um tempo, com 2 semanas de namoro. Aí o menino falou assim, não, vamos terminar logo então, porque eu ia trair você ontem, eu só não traí, porque a menina lá que eu ia ficar não foi. E aí acho que você não merece isso, né, então é melhor não. Enfim, então me lembrou essa história de pedir pra dar tempo, me lembra sempre essa história muito, muito curiosa, né, muito engraçada, né, eu dei boas gargalhadas na época. E aqui as pessoas às vezes sugerem essa questão do tempo numa ideia de, olha, eu vejo essa coisa de dar tempo como algo paliativo, eu vejo o dar o tempo como assim, ó, é um pré-término, já saiba que não está bem, a situação não está legal, e aí essa pessoa tá usando
esse break, né? Pra já te preparar pro que vem aí. Covardia dela, óbvio, né? Mas às vezes é preciso, né? Já fiz isso também de falar assim, a pessoa fala, olha, não sei o que eu penso, o que eu sinto. E eu falo, bom, então tenha o seu tempo para entender um pouquinho e ver se é isso mesmo que você quer, né? São términos, assim, às vezes muito mais sérios. Não como um namoro desse que eu te falei de 2 semanas, mas relações mais longas que assim, né? Você precisa realmente parar pra pensar em todos os prós e contras pra ter essa conversa comigo. E aí, né, o tempo foi dado pra pessoa voltar e reafirmar aquilo que já tava óbvio que ia acontecer. E até para essa decisão, né, do término, é preciso muito ponderar mesmo o que se quer, o que não se quer, o que você tá capaz de fazer para essa relação ainda acontecer ou não. Eu acho que se você tá nesse momento de decidir o que é bom, o que não é bom, porque eu acho que no fim, todo mundo tem um certo instinto em relação a, que eu acho que é esse momento da paixão, cara, vai por mim. Pra mim, esse momento do titubear é aquele momentinho faceiro que a paixão acabou, e aí vem a rotina, e aí vem o dia a dia, e aí você começa a sentir que não tem mais aquele meu Deus do céu do começo, e é por isso que eu falo que a nossa geração e as futuras estão meio fadadas a serem escravas da emoção pra tomarem decisões importantes na vida e o quanto isso pode ser perigoso. Eu ainda vou gravar um episódio só sobre sentimentos. De qualquer forma, eu vejo o quanto as pessoas são muito guiadas por, nossa, eu não tô mais sentindo aquele negócio do início. E olha como é injusto comparar isso, gente. Como é que eu vou comparar uma relação que já tá consolidada de alguns anos, que tem uma rotina, que tem outros objetivos, que tem uma certa maturidade, com fogo no cu de quando você conhece alguém? Gente, pelo amor de Deus, é completamente injusto. Aí você olhar pra isso e falar assim, então isso não é amor, então não sei o que eu quero, eu acho que já não quero mais, enfim. E eu ainda encaro essa configuração ainda, assim, olhando de maturidade mesmo da pessoa que tá tomando decisão dessa forma. Mas, de novo, como todo mundo ama só se apaixonar e ninguém sabe amar, né? Já falei disso no outro episódio também, que é o Ninguém Sabe Amar. Eu acho que as pessoas ainda vão se guiar muito daqui pra frente, né? Só nessa questão do sentir. Então vamos lá, né? Se você já chegou naquela situação de, já não sinto mais, será? Não sei, tá forçado, isso aqui já não encaixa, aquilo já não é legal, não tenho mais prazer de estar com essa pessoa, tá. O que é isso aí, na verdade? Isso aí já é o potinho cheio, gente. Lá o potinho do término que eu falei. Aí, realmente, quando chega nessa situação, já tá em cabo de estar irreversível mesmo, né? O que aconteceu aí? A pessoa foi colocando lá aquelas moedinhas que eu falei, né? Foi colocando ali a expectativa só naquele momento da paixão, foi achando que a relação inteira ia ser nessa pegada, etc, né, gente? São ali várias situaçõezinhas que culminam, né? Pra no final ser realmente irreversível, da pessoa não querer mais olhar pra tua cara. Ela está farta de você porque ela realmente não conseguiu ali fazer essa paixão virar amor. E aqui, nessa conversa do término que eu comentei, né? É facinho pra essa pessoa, na hora da conversa ali do término, e não só no término em si, mas nesse pré-término que eu falei, nesse momentinho ali, esses momentinhos ali antes da pessoa decidir o término, esses maus tratos que ela acaba cometendo com o outro por já não gostar do outro, por já estar assim irritado, por já estar assim de saco cheio, né? E esse respeito que acaba parando de existir, né? Então a pessoa, ela não é sincera, ela começa a ser cruel, né? E eu acho que isso é péssimo, principalmente pra alguém que você já disse ter amado, alguém que você se comprometeu a estar junto. Então, assim, eu acho que se você hoje ouve e tá nessa posição de quem vai terminar, eu acho que é preciso que você tenha o dobro de esforço pra fazer isso, porque além de você ter decidido isso por você e você já vai também colher e sofrer as consequências desse término, você ainda tem essa obrigação, assim, vamos colocar, emocional com o outro, né? Claro que o que o outro vai fazer e como ele vai reagir pertence a ele, mas você também pode contribuir para essas coisas serem um pouquinho menos dolorosas e um pouquinho menos difíceis também. Mas aqui a gente vai prosseguir pro momento que é o superar, que é o, olha, beleza, já veio, já aconteceu, seja lá qual for o motivo desse término, ele chegou, a conversa rolou, a pessoa vai reagir de várias maneiras, né? Eu, geralmente, é que depende muito, né? Assim, depende do quanto eu já tô sentindo que aquele término ele vai vir, mas se ele é muito inesperado, eu até gravei um vídeo sobre isso, né? Comentando que me irritava muito nos términos, porque eu sentia, né, que eu era a pessoa que eu mais fazia na relação, e aí no final ainda era outra pessoa que terminava, então me via uma frustração do tipo assim, poxa, era eu que tinha que ter terminado, né, não você. Porra, a pessoa, olha, podia ser até, sabe, você podia até ter terminado.
Mas essa questão de superar é um momento que é difícil para os dois. Não só para quem termina, mas para quem também ouve esse término e de novo e mais uma vez e para sempre o quanto o autoconhecer-se, a terapia, a rede de apoio são muito essenciais nesse processo. O superar, gente, eu sou assim a maior defensora da face da terra do luto. O processo de luto. E aqui, grandíssimo asterisco, que as pessoas acham que o luto do pós-término, ele tem a ver com o sofrimento no sentido de você ter dúvidas, de você ter se arrependido, de você querer voltar. E não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. O luto, ele serve justamente para que você construa essa janela de superação entre uma relação e outra. Ou seja, você sai de uma relação onde você teve certo contexto, onde você teve certa vivência, onde você estava numa bolha, né? Como eu falei, acabam que as pessoas constroem uma nova personalidade dentro de uma relação. E é sim necessário que você tenha o tempo para conseguir ver, né, se ver, sair disso completamente e conseguir ter a clareza essencial para que você entre no novo relacionamento, se assim for a sua vontade, 100%. Porque eu acho que é o mínimo, né? Que você entre numa relação pra ser justo com a próxima pessoa, mais curado, mais íntegro possível pra conseguir proporcionar pra essa pessoa aquilo que você também gostaria que ela proporcionasse pra você. Então, por isso que o luto aqui é o que eu sempre defendo, gente. Eu sempre defendo. Eu sou a pessoa assim que quando eu saio de um relacionamento e vou pra outro, eu costumo ficar longos momentos solteira. Então, só pra vocês saberem, atualmente já tô assim há 4 anos solteira. E é isso, amores. Eu, assim, ó, quando você termina e alguém fala assim pra você, vamos supor que vocês acabaram de terminar. Aí eu tô aqui falando assim, então, eu tô há 4 anos solteira. Eu acho que pra quem ouvir isso, a pessoa cai pra trás, né? Ela fica assim, nossa, Deus me livre, eu não quero ficar solteira tanto tempo assim. Tará. Eu acho que até eu, na época, falaria a mesma coisa. Mas é uma coisa que vai passando tão rápido, gente, que vocês nem percebem. Quando vocês verem, olha, você piscou, já tem 10 anos que você tá solteiro. E também, eu também quero falar só sobre isso no podcast, fica um pouquinho mais fácil a gente lidar com a vida quando a gente tá sozinho. Cara, você vai sendo feliz sozinho, você vai fazendo suas coisinhas, cara, assim, ó, vira um prazer você ficar sozinho. O difícil mesmo é você se convencer a voltar a ter dor de cabeça por causa de outras pessoas. Mas, de qualquer forma, o momento da superação e do luto, gente, é um momento essencial para que você consiga olhar os pontos. E sabe por quê? Eu vou até deixar um pouquinho mais claro para vocês entenderem, para quem já passou por término ou para quem tá passando nesse momento. Existe o pós-término, gente, onde você tem tanta crença na tua cabeça e você precisa de um tempo para você ver o que é de fato e o que é aquilo que o outro achava de você, o que era, sabe, uma impressão daquela relação e que não é o que você é. Eu vou te falar de mim, gente. E você vai perceber isso em você também. Às vezes você tá vivendo a tua vida de boaça e de repente vem uma memória da relação, alguma cena, algum gatilho, alguma coisa que dispara, ou simplesmente de graça mesmo, que você lembra de uma situação que você fala, caramba, poxa, acontecia isso, olha que grave que isso era, e eu nem lembrava, eu nem via isso grave naquela época. E se você consegue ter esses devaneios, assim, por assim dizer, né, se você consegue ter essas memórias ressignificadas, é porque você já está nesse processo de, eu vou colocar assim, sabe, de evolução mesmo, de superação, porque se você conseguiu se descolar da relação ao ponto de conseguir olhar ela com outros olhos, e aí você perceber, poxa, olha isso que eu achava que era normal, e olha agora eu tô vendo como isso era grave, ou até o contrário, olha isso que eu achava super grave, e na verdade, poxa, nem era nada demais. Olha tal coisa que eu achava péssimo o outro fazer, e na verdade eu é que estava sendo péssimo. Então esse momento da superação, ele é justamente para que você entenda o que aconteceu de fato, né? O que o outro pode chegar pra você, como eu falei, né, na conversa ali, bem elaborada ou mal elaborada, seja como for, e te dar um motivo pelo término, né? Ou mesmo você pode chegar pro outro e falar assim, olha, tá sendo terminado por causa disso, mas o pós é que vai dizer. É o pós que vai ser determinante. E o pós, ele pode vir, como eu falei, você pode sim, eu até, minha psicóloga me acompanhou nessa jornada, né, de ser solteira, e até nessa última vez que eu fiquei solteira, eu fiz algo que geralmente eu não fazia, né, que era ficar com as pessoas, sair conhecer pessoas novas. Geralmente eu ficava bem fechada mesmo, até conhecer ali o próximo, que seria a pessoa que eu me relacionaria. E dessa última vez eu comecei a falar, não, cara, eu vou conhecer pessoas assim. E foi muito importante nessa jornada, até porque se você tá completamente sozinha, ou sozinho, né, é um pouquinho mais difícil que você consiga se deparar com os gatilhos novamente.
Você pode mergulhar na terapia, no autoconhecimento. Acho que muito do trabalho é feito introspectivamente mesmo. Você vai se entender, você vai relembrar coisas. É possível, com certeza é possível. Mas você só vai colocar à prova no momento em que você estiver dentro de uma relação. Seja ela uma relação já uma nova, né? De um namoro, uma coisa assim. Ou mesmo nessas micro-relações de você tá ficando com alguém, tá saindo com alguém, tá ali interagindo com mais alguém. Que também não precisa ser só romanticamente, pode ser amizades, pode ser trabalho, seja o que for. Você vai voltar a ter essa repetição, né? Daquilo que você já vivia dentro da sua última relação, que ela existe justamente pra quando ela volta, você tá aí agora, né? Acontecia isso dentro da sua antiga relação e era ruim. E agora essa situação tá voltando aqui a acontecer. Você vai lidar com ela como agora? Sabendo tudo o que aconteceu, né? Já com a sua bagagem, já ali com a sua clareza. E aí, né? Então eu acho que esse momento, são nessas janelas dentre um relacionamento e outro, é que a gente acaba cultivando, né, essa musculatura emocional para lidar com a próxima relação, né? Onde a gente... Porque aí que tá, eu já falei disso 500 mil vezes. O quanto as pessoas acabam confundindo ser fechado, né, com ser maduro. Vamos colocar assim. Ou seja, as pessoas, quando saem de uma relação, todas machucadas, né, e não se tratam disso, elas vão pra uma próxima relação completamente fechada, né, totalmente limitadas. E elas falam, não, mas agora eu aprendi a lição, agora eu não sou mais trouxa, agora eu já não caio mais. E você vai ver o que ela tá fazendo, dizendo que ela tá mais madura agora, que agora ela aprendeu, e é uma coisa péssima. Né? Ela aprendeu o quê? A ser mais introspectiva? Ela aprendeu a deixar de se expressar? Ela aprendeu a ser babaca? Ela aprendeu a não confiar no outro? Então a gente acaba tendo umas lições muito errôneas, né? Nesse processo, que dentro de um período onde você consegue realmente mergulhar no autoconhecimento, se dedicar a isso e colocar em teste, é que você tem essa oportunidade de se recuperar de fato. E aqui, gente, pela madrugada, juro, devia ser assim, ó, coisa assim de você correr o risco de ser preso. De você entrar em relações uma atrás da outra tão depressa. Tipo, eu acho que a chance de você cometer tanto erro que você não precisaria cometer na tua próxima relação seria tão menor, sabe? Se você realmente respeitasse esse luto. Porque a gente não dá tempo. Não dá tempo, porque assim, ó, você... Cara, você tinha uma configuração dentro de uma relação e você vai pra próxima. A chance de você repetir os mesmos erros, os mesmos padrões de comportamento, ou você esperar do outro o mesmo padrão de comportamento, de repente o outro, sei lá, na tua antiga relação, a outra pessoa te deixava muito insegura. E aí você vai pra uma próxima relação esperando isso do outro, né? Não deu tempo de você se curar, entender que não é todo mundo assim, tarará. Então assim, você já pula de relação em relação, colecionando feridas, machucados, não tratados, e mano, o BO que isso dá, sabe? Às vezes não é nem justo com o outro lado que tá ali, às vezes curado, sarado, que tá ali, sabe, buscou se conhecer, fez todo o processo bonitinho, certinho, e tá ainda não traumatizado, né? Enfim, ninguém é obrigado, mas assim, gente, é essencial. Então, eu sei que é chato, eu sei que é uma droga, o começo da superação, ele é terrível, mas ele é extremamente essencial e é uma delícia. Depois que você passa esse momentinho que assim, vamos colocar, sei lá, no primeiro mês, talvez, as primeiras semanas, é que, de novo, cada um tem um timing, né? Pra mim, a partir da dor de sofrer por aquilo, assim, fisicamente, né? Durou pouquíssimo tempo. Isso pra mim, na última relação, durou, sei lá, pouquíssimo tempo mesmo, tipo uns 2 dias. E depois disso vem outro sentimento, né? Veio, tipo, raiva, vem outros sentimentos assim, até vir o sentimento de perdoei, leveza, ressignificar, clareza e evolução e pronto. Isso durou um processo bem grande, mas tem pessoas que nunca vivem esse processo inteiro. Até inclusive já dei aqui spoiler do que é esse processo de recuperação, mas as pessoas às vezes não saem nem da primeira etapa justamente porque estão presas nessa não recuperação, nesse looping de viver de galho em galho, né? Tem gente que não sabe ficar sozinha, não sabe ficar solteira. Isso mostra o quanto a pessoa não se ama. Ela pode falar o que ela quiser, ela pode fazer a melhor skincare do mundo, pode ter, assim, a melhor rotina saudável ever, pode ser a pessoa mais vaidosa do mundo, mas se ela ainda tá com medo de ficar sozinha, ela não se ama de verdade. Então, assim, vamos dar tempo ao tempo, eu acho que é o primeiro passo, e uma, assim, que eu já dou, não é nem conselho, isso aqui, de novo, tinha que ser lei. Tinha que ser lei aprovada pela Câmara, tinha que ser preso a pessoa que tenta ser amigo de ex.
Aí é polêmico, hein? Aí a galera agora tá caindo pra trás, tá desligando o podcast. Calma, gente. Eu vou explicar melhor pra vocês. O que é esse ser amigo, na verdade, né? Aqui a gente tá falando de ser amigo de imediato de alguém. Sabe, assim, aquela pessoa... Gente, pelo amor de Deus, para pra pensar. Vamos fazer esse exercício, assim? Para pra pensar. Você, sei lá, tinha uma relação com a pessoa onde vocês já se conheciam, já tinham passado de amigos pra mais do que amigos, fizeram acontecer, tá. Gente, não existe voltar pra trás e falar, não, agora a gente é só amigo. Não, gente... Não. Como é que o ser humano consegue inventar um avião que voa no céu e acreditar em amizade após término? Enfim, o que eu defendo aqui pra sempre é, sim, tenha uma relação amigável, porém, a amizade, a gente tá falando de amizade, conte comigo, eu conto com você, a gente se vê, a gente sai junto, a gente brinca, tá. E aqui, pela madrugada, não entendam o que eu tô falando, que vocês devem guardar rancor, que vocês devem guardar raiva do outro, jamais, nunca, inclusive, conselho mortal. Não alimente sentimentos negativos depois do término. Tem sim o seu processo. Eu acho que quanto mais a gente tenta às vezes se esquivar dos sentimentos, pior é. Então se veja como um rio, flua, que passe por você. Vai passar por você a raiva, vai passar por você a frustração. Como eu falei, né? Você vai tendo essas memórias que do nada vão surgir na sua cabeça, tipo, nossa, olha aquela frase que a pessoa já falou pra você que você ficou tão mal. Do nada, nossa, e aquela vez que vocês foram em tal lugar e você se estressou tanto. Então vai passar a raiva por você em alguns momentos, mas não guarde a raiva, não guarde também a mágoa, o rancor, por favor, isso só faz você ficar cada vez mais preso no outro e ele a você da pior maneira possível, isso drena a tua energia de um jeito e te impede de evoluir. Então faça esse trabalho, né, de olhar para suas memórias e conforme você vai tendo essa superação, essa cura dentro de você, dentro do processo, né, dentro do tempo, que só o tempo mesmo, gente, né, dê tempo ao tempo, só o tempo é que vai ressignificando aí todas essas suas memórias, né, só ele que vai trazendo esse aprendizado. Mas agora, você querer ser de imediato amigo de alguém, gente, é impossível. Até porque você precisa, sim, desse distanciamento. A ideia do término não era se distanciar, não era vamos cada um para um lado. Então assim, ó, essa questão de ser amigo do outro, cara, como ela vai contra esse processo do aprendizado, esse processo do seguir em frente. Cada vez que você coloca uma âncora no seu passado, você não consegue avançar, gente. Chame isso de amizade, chame isso do que for. Eu acho que assim, ó, isso tá mais pra um apego, isso tá mais pra uma dependência emocional do que uma coisa de, somos maduros. Geralmente as pessoas acham que é isso, né? Não, eu sou muito maduro, eu sou amigo de ex, não tenho problema nenhum. Gente, pela madrugada. Isso me revolta, assim, é uma ideia que sempre me revolta muito. E aqui a gente tem, né, um contexto muito contemporâneo, que é o fato da gente não só não cruzar mais o caminho da pessoa, como a gente tem que ficar vendo ela na tela do nosso telefone, nas redes sociais. E aqui, todo mundo que se relaciona comigo, amigos, enfim, as pessoas já sabem que virou meu ex, é um follow na hora. É um follow na hora. E eu até, antigamente, eu chegava a bloquear, porque às vezes essa questão do unfollow pode não ajudar muito se a pessoa, vamos supor, né, eu geralmente tinha perfil fechado. Então, se eu só tirava a pessoa dos meus seguidores, etc., tudo bem, ela já não me vê. Mas com o perfil aberto, não adianta, tem que bloquear, né? Não quero que a pessoa acompanhe minha vida, como eu também não tenho interesse em acompanhar a vida dela. Então eu lembro que chegava momentos assim que eu tinha até que bloquear a pessoa. E tem pessoas que seguem, né? Continuam seguindo o ex e vendo a vida da pessoa e tarará. Eu nunca fui muito fã dessa... Pra mim, isso é uma grande... sabe você se autoflagelar? Sabe você ficar se martirizando? Gente, se eu puder me esquivar de sentimento ruim, desnecessário, que uma coisa é você sofrer porque tá vivendo um processo, outra coisa é você ser burro, na minha opinião, desculpa lá. Você que fica aí seguindo o ex, gente, pelo amor de Deus, vocês querem o quê? Sabe, pensa que você às vezes acorda super bem, você tá lá, sabe, já se recuperando, acorda, sabe, num dia assim, cheio de boas intenções, você já tá leve, já tá sentindo que tá passando aquele luto. Porra, de repente você entra lá, dá de cara alguma coisa que você não quer ver, sabe? Por causa de ex. Parece que essa coisa de você seguir ex em rede social é sempre um convite pra você voltar pro passado, da pior maneira possível, sabe? Um solavanco assim que te dá uma empurradona assim que você volta 50 casas pra trás. Então, gente, pelo amor de Deus, sabe? Se você ainda acha que, mas é que
se eu, sei lá, dar um follow na pessoa, bloquear, tarará, ai, você é imaturo. Eu quero mais é que se foda, quero mais é que pense mesmo que eu sou imatura. Tipo, acaba que a pessoa já sabe, né? Não é nem sobre maturidade, porque a pessoa, ela já tá avisada. Quando a gente se começa a relacionar, eu já falo, olha, não tem nem ex nas minhas redes sociais, porque foge da minha política, né? Do meu protocolo, ficar seguindo ex. Não tenho nenhum interesse na vida de ex, nem que me contem, nem nada. Eu não tenho interesse mesmo. Pra mim, a pessoa realmente, ela falece. Então, assim, eu acho que isso é essencial pra que a gente seja curado mesmo. Principalmente no começo, gente, né? Não caia na tentação. Por quê? O que acaba acontecendo? As pessoas vão lá, querem ficar seguindo o ex, aí começa aquele jogo de comparação. Quem é que tá melhor que quem? E aí, o que a gente tem, né? Como a maior estratégia de todas, né? Pra querer achar ou se sentir superando o outro, pegando Deus e o mundo, bebendo, festa, festa, festa e tarará, tarará. Gente, eu acho que já chegou um momento, né? Eu acho que todo mundo já sabe o quanto isso é um selo do eu não tô bem. Eu não tô bem. E a gente entra numa agonia, num desespero, né? Porque, como eu falei, o término, né? Ele raramente vem assim de supetão, né? Então, geralmente, a gente já veio, por mais que o término, sei lá, aconteceu, sei lá, hoje, ele já vem de uma escassez que é longa, já é de meses, né? Então, assim, você sai das relações muitas vezes extremamente carente, você sai das relações, assim, desesperado por diversão, por se sentir vivo. Então, é super normal, sim, que você saia, que você, sabe, esteja mais presente com seus amigos, que você tenha distrações, sim. Não tem problema, né? Ah, sim, eu quero beijar na boca, quero transar, tô aqui na seca, preciso. Ok, tudo isso tem o seu momento também. Eu acho que pode ter a sua importância e seu aprendizado, mas que isso não vire uma competição com o outro e principalmente uma bandeira, sabe? Pra mostrar pro outro, olha só, tô fazendo isso com a intenção de te mostrar que eu sou melhor que você. Porque, gente, cada vez que você tiver que mostrar pra alguém o que você tá sendo e fazendo e acontecendo, sabe? Puro, não, eu vou mostrar mesmo. Gente, esquece. Sabe, você realmente não tá indo pra direção certa. Você tá só se enganando, perdendo seu tempo, sua energia numa coisa que, se você pegasse esse tempo, sua energia e realmente fosse pra evolução que você tá procurando, caramba, sabe? Você não perderia tanto tempo com esse tipo de situação. Então, pra não cair nessa tentaçãozinha de querer ficar se comparando com o outro e querer ficar passando vergonha nesse sentido, gente, já mete logo esse unfollow, já bloqueia se for necessário, e é o processo normal e natural, gente. Lá na frente, quando você já estiver super bem, sabe assim, aí sim, quando nada mais disso importar, aí sim, tudo bem, encontrei a pessoa na rua, vou lá dar um oizinho, ou vou cumprimentar, etc. Mas que seja isso, e não essa gana, esse desespero em, sabe, não, eu vou ter que seguir, o que a pessoa tá fazendo, deixa eu te fazer, por favor, tá? Por favor, não sejamos doidos. E aqui tem pessoas também que, coitadas, eu tenho até dó de quem termina relações e às vezes a pessoa, sei lá, ela era de um círculo de amizades, sabe, que as pessoas eram as mesmas amigas. Putz, aí você passa, né, a precisar fugir dessas situações, ou às vezes a pessoa é do trabalho, ou da academia, ou seja lá do que for, né, algum ambiente que você tem que ver recorrentemente. E aqui, gente, conselho da Catiele Martins, você pode odiar, pode detestar, mas se você tá buscando uma recuperação rápida, eu diria, não interessa o que os outros vão pensar. Se você tiver que se esquivar de lugares e situações pra não ter que encarar aquilo que você ainda não tá preparado pra encarar, se esquive. Ah, tem que dizer não pra um grupinho lá que a pessoa vai estar junto? Diga não. Ah, vou ter que mudar de academia? Mude, sei lá, sabe? Mas tipo, não tá pronto pra isso? Não precisa lidar com isso. Eu acho que é isso que eu tenho visto muito ultimamente nesse mundo. As pessoas não têm a maturidade, têm culhão pra enfrentar as coisas, mas estão se pagando de boas e querem mostrar que são maduras, né? Do tipo, ai, eu não vou dar um follow na pessoa e parecer uma infantil. Ué, você já é infantil, né? Vendo a pessoa aí que nem um doido, uma doida, né? Então, por favor, não tenha vergonha do que os outros vão pensar. O que importa é a sua recuperação, o que importa é o seu processo. E se o seu processo tiver a ver com você ter que se distanciar disso tudo, dessas pessoas, então vá em frente e não importa o que aconteça. E aí, gente, conforme o tempo vai passando, vocês vão percebendo com a vivência, né? Porque aí, agora, né, depois do término é isso. É um convitão da vida, assim, pra você voltar a ressignificar tudo. E eu lembro que o sentimento, assim, que eu tive no meu último relacionamento foi que era como se eu estivesse vivendo, sabe, o quartinho de Jack, assim, que eu achava, ai, não, tava tudo incrível, tava tudo maravilhoso, mas parece que aquilo, o término, ele foi, assim, uma janela que se abriu mesmo naquele quartinho, que me possibilitou ver o mundão e eu falar assim, caramba, né, o mundo tem tantas mais outras possibilidades, muito maiores do que eu jamais imaginaria, e caramba, eu tô muito ansiosa pra querer ver tudo isso, e tô feliz de poder tá voltando a viver tudo isso e tá viva, né, pelo amor de Deus, ninguém morre de término. Bom, saí de cabeça leve e tranquila da minha última relação, e o negócio agora é bora, né?
bora viver todas essas experiências. E eu acho que é um momento, por isso que eu falo que esse processo do término, ele pode ter sim muita coisa gostosa. E a coisa gostosa é justamente esse se reconhecer de novo. A gente, quando entra numa relação, muitas vezes a gente entra de um jeitinho que tem a ver com a época que a gente tava, com as coisas que a gente tava passando, com os nossos valores, com as nossas ideias da época, e é tudo bem, é tudo normal. Tem as coisas que a gente também vai aprender com o outro, vai viver com o outro. Mas depois de tudo isso, você tá totalmente página em branco pra viver e redesenhar tudo à sua maneira sozinho. Gente, é muito delicioso, sabe? Você poder, sei lá, né? Eu, pelo menos, né? Ai, nunca tinha ido em balada. Ai, quer saber? Vou lá dançar pop com os meus amigos. Adoro pop, adoro sair com os meus amigos. Vou fazer as duas coisas juntos. Ai, eu nunca tinha, sei lá, ficado com alguém casualmente. Ai, por que não tentar? Vou lá tentar e etc. Ai, eu nunca baixei aplicativo. Vou ver qual que é dessa de aplicativo. Ou mais, né? Ai, vou começar a frequentar lugares que eu não frequentava. Vou começar, sabe? Você fica aberto pra até se redescobrir, nem que seja pra você ir lá fazer e falar, realmente, não gostei muito disso. E volta, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você começa a ver o quanto você pode ser tudo aquilo que você quer ser, basta você começar e querer. Então esse é o momento, assim, na minha opinião, que é o mais gostoso, é o mais delicioso, é o que vai te dando, assim, mais leveza, onde você vai cuidando de você. Nossa, eu lembro que, um exemplozinho só dessa questão que eu falo de crenças, né? Eu lembro que dentro da minha antiga relação havia uma crença, né, que eu era uma pessoa muito mal-humorada de manhã. E essa era a crença que se tinha. Porque a gente acordava em times completamente diferentes, né? Eu sou uma pessoa relax, que eu gosto de silêncio, eu gosto de calma e eu gosto de tranquilidade nas primeiras horas do meu dia. E a outra pessoa era uma pessoa que já acordava mais no 220, né? Com barulho, com coisas que me irritavam muito, né? Eu que gosto de silêncio e tranquilidade, aquilo tudo nas primeiras horas do meu dia me deixava realmente muito irritada. E eu lembro que eu absorvi aquela informação e eu falei, bom, então eu sou uma pessoa que não gosto de acordar de manhã e sou mal-humorada e tal. E eu lembro que morando, né, sozinha, enfim, tendo as minhas experiências, meu espaço e minha rotina nova, eu vi o quanto isso não era verdade. Tipo, não, eu não sou uma pessoa mal-humorada de manhã, eu sou uma pessoa que tem um timing, né, tem um ritmo, uma frequência, né, por assim dizer, que quando em choque com uma pessoa que é completamente oposto disso, sim, vai me causar irritação, mas que quando eu, sei lá, né, nas minhas experiências, vi que haviam pessoas que tinham o mesmo timing que eu, de acordar mais relax, de ter uma rotina mais relax de manhã, nossa, era uma delícia, né, e eu sozinha também adorava, né, nossa, acordava assim, 6 horas da manhã, dançando, cantando, por quê? Porque tava ouvindo as minhas musiquinhas relax, porque tava, sabe, fazendo minhas comidinhas gostosinhas, ai gente, então assim, eu vi que esse é o processo de autoconhecimento que você tem no pós-término, que você começa a redescobrir você. Aí é uma delícia esse momento, sabe? De você começar a se gostar e de se amar, e tem a ver com você e não com o outro. E eu sei que a gente passa vergonha, né? Acho que todo mundo aqui já pagou carão por ser aquele solteiro exibido, etc. Mas eu entendo o sentimento que vem, porque quando a gente começa a caminhar pro auto-amor, caramba, a gente é inundado por isso, né? Eu lembro que eu tive vários, como é que eu vou dizer assim, processos durante o meu autoconhecimento, assim, do término, que eles foram coisas, assim, que, sei lá, nunca tinha passado pela minha vida aquela experiência. Uma delas, por exemplo, eu nunca tinha olhado o meu próprio corpo, eu sempre achei o meu corpo algo funcional, né, que eu tinha que usar, mas, sabe, eu nunca olhei e falei, ai, que corpo bonito, ou que corpo isso, aquilo outro, eu nunca olhei desse jeito. E eu lembro que no momento do término, assim, eu comecei pela primeira vez na minha vida a me empoderar um pouquinho mais, sabe, a olhar pra mim e falar, cara, poxa, eu também tenho uma sensualidade, eu sou uma pessoa também que pode ter um corpo legal, um corpo interessante, etc. Então, pela primeira vez em quase 30 anos, eu passei por uma experiência que às vezes é super básica pra muita gente, mas eu nunca tinha passado por isso. Então eu lembro de ficar muito feliz com isso, e é óbvio, né, o solteiro ele é exibido. E eu lembro de ficar postando vários fotinhos assim, que tipo, eu falei, meu Deus, né, hoje eu não postaria, mas ok, eu sei o sentimento que eu tinha quando eu postava as minhas fotos, e eu olhava pra mim, cara, eu me amava tanto, sabe, eu olhava pra mim e falava, cara, que delícia ser eu, e sabe, tá feliz, tá contente comigo, e aí foda-se o que os outros vão pensar, né, a gente sabe que pra gente é um sentimento, mas como o outro vai ler aquilo é completamente, pode ser muitas vezes, né, completamente diferente.
limite. Mas eu digo tudo isso para dizer que depois desse processo que a gente tem de passar a derrubar aquelas crenças que ficaram lá atrás na antiga relação, quando a gente já começa a ter mais clareza para entender o que aconteceu de fato, né? O que faltou do lado de lá, do lado de cá, como que as coisas chegaram onde chegaram, né? Quais foram os padrões, o que acontece sempre, né? O que a gente pode fazer para aquilo deixar de acontecer, quebrar loopings, né? Quebrar crenças ruins na nossa vida. Quando a gente passa por esses processos, é tão gostoso a gente depois ressignificar essas memórias, sabe? Nossa, eu tenho assim a maior tranquilidade do mundo em falar que eu não detesto os meus exes jamais, assim, tipo, e eu tenho certeza que na altura, né, dos términos, eles com certeza tinham essa concepção, né, porque na hora mesmo das conversas do término eu fico super exaltada, não sou de gritar nem nada, mas eu fico tipo, me explica então, né? Fala aí, a gente fica com aquela postura mais na defensiva, né? Obviamente. Então as pessoas saem da relação comigo pensando, meu Deus, a Catiele realmente me detesta. Mas que passado esse sentimento, esse momento, na verdade, a gente passa a ter clareza e ver, né? Tipo, poxa, a pessoa me deu o que ela conseguiu me dar. Ela fez o que ela podia fazer. Em alguns momentos podia ter sido diferente nisso, aquilo outro podia, mas eu também errei em várias situações. Eu também poderia ter feito diferente, mas eu fiz o que dava pra fazer na época e foi isso. E tipo, que bom que a gente tem momentos legais. Tiveram várias fases muito legais da relação. Me proporcionou coisas muito legais também. Foi muito essencial pra mim essa relação por conta disso. Sabe, você poder olhar pra essas coisas e ter um olhar de gratidão e de respeito pelo outro, eu acho que essa é a parte, assim, mais fundamental. E eu acho um pouco triste como muitas pessoas, sei lá, parece que nunca chegam a passar por essa parte, sabia? E pessoas, assim, que já terminaram há muitos anos, gente, e a pessoa ainda tá presa lá no comecinho, que não é nem dentro do processo de superação, a pessoa ainda tá presa naquele sentimento de indignação, de que não aceitou, sabe, não aceitou o término, ainda quer voltar, sabe, ainda tá lá acompanhando a vida do outro, quer saber o que eu tá fazendo, se compara, quer se provar. Ai, gente, juro, que dó que eu tenho dessas pessoas. Espero muito que vocês não sejam essas pessoas, e se forem, por favor, gente, é urgente esse convite para vocês começarem a se amar. Eu sei que não é simples, eu sei que obviamente nunca jamais vai ser fácil, mas para tudo na vida, né, que a gente não consegue fazer sozinho, que a gente consiga pedir ajuda, né, seja da nossa rede de apoio, né, de pessoas que a gente se espelha, se inspira, de superação, né, à nossa volta, ou mesmo a questão da terapia, como eu já falo várias vezes, né, que o terapeuta, ele é o nosso personal trainer, né, psicológico ali, emocional, né, que vai nos ajudar a ser mais robustos, né, para lidar com as situações que acontecem. Então, se você ainda não chegou nesse momento da gratidão e da superação e do perdão, por favor, né, volte algumas casas e não ignore aquele momento que eu falei de reviver o luto. Às vezes foi justamente isso que você pulou. Eu falo por mim, assim, eu sou uma pessoa que às vezes, não pra términos, porque eu falo que eu gosto de viver o luto mesmo, né, tipo, eu entendo que é necessário, mas a gente tem sim uma predisposição para evitar esses sentimentos ruins, né, tem gente que é especialista em colocar uma pedra no assunto e nunca mais lidar com isso de novo. E na verdade a pessoa só tá postergando, ela tá achando que ela tá colocando uma coisa embaixo da pedra, mal sabia ela que essa pedra aí, gente, já tem tanta coisa embaixo dessa pedra aí, que essa pedra ela já tá 50 metros pra longe do chão, assim, pra cima, sabe? De tanta coisa errada que ela enfiou pra baixo dessa pedra. As coisas se acumulam e uma hora, sabe, desmorona tudo. Então, por favor, né, em respeito às próximas pessoas que cruzarem o seu caminho, cuide de você, perdoe-se, perdoe o outro, caminhe pra esse processo de superação, viva o luto sim, não ignore. Não ignore os sentimentos ruins, não ignore os sentimentos de culpa, não ignore, né, as frustrações e tudo aquilo que aconteceu. É importante olhar para as coisas da vida, sejam elas as boas, sejam as coisas ruins também, para que no final é sobre você, né? As relações elas vêm e vão, e no final a única coisa que fica é você mesmo. Então ninguém morre de término, existia você antes dessa pessoa, vai continuar existindo você depois dessa pessoa, e você tem com você aí todas as ferramentas. Talvez você não saiba usar, talvez você ainda não se conheceu, não se descobriu, mas você é inteiramente capaz de reviver e viver até coisas muito melhores do que você tá aí achando, nossa, mas nunca ninguém vai fazer aquilo, nossa, mas nunca na vida que eu vou ter outra relação dessa forma, ou ai, nunca ninguém vai me merecer tanto, porque eu sou muito... Gente, sabe, se faça bem, compreenda que você sim é capaz e que você pode e merece ser feliz, começando a você, né?
se fazer feliz. Então, quando a gente se alinha, a clareza vem, o perdão vem e a gratidão vem também. E a dor, gente, graças ao bom Deus, a cada minutinho dói menos e ela passa. É o que eu falo pra todo mundo, assim, quando a gente tá de coração partido, a boa notícia é que a cada dia vai doer menos. A gente acha que não, mas sim. E os gestos que a gente tem de escolha no dia a dia pra fazer a dor diminuir aos pouquinhos são essenciais. E por isso que eu falo de novo, né, de você buscar viver a sua vida, redescobrir novos hobbies, novas paixões, tirar os projetos da gaveta e viver, né, trazer ali aquilo com mais seriedade, né, não é só falar, ai, queria fazer isso e... Não, coloca meta, né? E aquela ideia tua, né, de viajar pra fora, e aquela ideia tua de começar um curso, uma faculdade, né? O que é preciso pra você alcançar isso, né? Que o tempo que você tem, que começa a sobrar, né? O tempo que você passava com a pessoa e era preenchido por ela e agora tá vazio, que você entupa esse tempo de coisa pra fazer, gente, né? Encaixa ali a tua terapia, encaixa ali a sua academia, encaixa ali os seus estudos, encaixa ali sair com seus amigos. Olha, se você tá sem fazer nada pensando merda, é porque você tá procrastinando. Porque coisa pra fazer tem várias, tem diversas, tem imensas, mas obviamente, né, que você não deixa de separar um tempinho pro autoconhecimento, pra meditação e pra encarar todos esses sentimentos. E como eu falei, por último, né, eu quero dar um pouquinho dessa dica, né, eu dei uma pesquisada assim, porque de novo, eu sou a pessoa que nunca terminou, mas que já terminavam comigo, e aí então eu vou falar um pouquinho das dicas de, sei lá, né, se der pra falar dessa forma, como melhor terminar com alguém, né. A primeira coisa, gente, pra quem então tá nesse processo, né, de poxa, eu acho que eu vou precisar terminar com alguém, acho que não dá mais e etc. Acho que até voltando uma casinha antes, tá? Se você hoje tá numa relação, dá uma checadinha aí como que tá esse teu potinho do término, sabe, gente? Tenta exercitar essa consciência de você se ver fazendo o que você faz. As decisões, o dia a dia que você tá escolhendo fazer. O nosso corpo, a nossa mente, gente, a gente tem uma tendência enorme de ser egoístinha, uma tendência enorme a fazer só aquilo que a gente quer fazer e esquecer do outro. E esse hábito, né, ele vai crescendo dentro da relação se a gente não cuida, né? Quando a gente vê, a gente simplesmente tá só fazendo o que quer fazer e não o que é necessário fazer para uma relação se construir da maneira mais saudável possível, né? Então, se você hoje tá tudo bem na sua relação, né, certifique-se de que você tá comunicando as coisas que te incomodam, pratique a comunicação mais assertiva, ou seja, não é só sobre você falar uma pilha de coisinhas pequenas que não querem dizer nada, né, que não trazem a verdade. Eu lembro de mim, e até foi uma grande lição que eu aprendi no meu último relacionamento, que é eu preciso aprender a comunicar mais os meus sentimentos, né, não é sobre, ai, fulano, sei lá, não gostei, fiquei enciumada de tal situação, quando na verdade a comunicação era, olha, eu preciso de mais tempo com você, né, eu não tô bem, eu realmente preciso contar com você nisso, né? Então pratique essa comunicação mais assertiva, né? Fique de olho nos seus sentimentos, nas suas emoções e deixe o outro participar, né, disso também com você. Não fique escondendo os seus sentimentos, suas frustrações e colocando tudo embaixo desse tapete, né, que já tá cheio de coisa aí embaixo e uma hora tudo isso vai virar, né, aí uma bagunça enorme que você já não vai mais conseguir arrumar e você tá aí, na verdade, a cada dia criando um inimigo, né, dentro do seu convívio, por não dizer, por não se expressar, por só guardar mágoas. Então, por favor, né, deixe o outro participar dessa mudança. Mas se chegou no momento, né, onde já saturou, né, seja a razão que for, e esse término precisar existir, então que você pense bem, né, se for necessário fazer uma listinha de prós e contras, faça essa listinha. Eu vou dizer pra vocês, eu já falei 500 vezes, repito, eu acho que às vezes é preciso ser mais racional do que emocional. E não só pra falar de término no sentido de isso, vai lá, termine. Às vezes é sobre isso, não termine. Porque, gente, juro, eu não sei, às vezes as pessoas saem de relações tão boas pra elas deixam pessoas tão boas pra trás, porque, eu não sinto mais paixão. Eu te convido a entender melhor isso. Te convido a colocar isso em terapia e entender qual que é essa tua obsessão em sentir fogo no cu.
Mas isso, de novo, é um tema para um outro podcast. E se de qualquer forma isso for importante para você, bom, então coloquem na ponta do lápis. Depois de tomar essa decisão, gente, é muito necessário que vocês tenham, né, nessa construção ali da conversa com a pessoa, uma escolha assim do melhor local, como eu falei, né, não é qualquer hora, não é qualquer lugar. Escolha um local, né, assim mais neutro, não vai terminar com a pessoa assim num lugar que ela adora, por favor, pelo amor de Deus, não vai terminar pós-sexo, tá? Não seja esse babaca egoísta. E traga a clareza do momento, né? Traga a firmeza do momento, não deixa margem pro outro achar que é só um tempo, ou que vocês vão voltar daqui a pouco. Seja claro, seja específico e ouça o outro, né? O outro vai reagir, o outro pode chorar, o outro pode esbravejar, ouça, né? Ouça com atenção. Enfim, tenta não ficar com aqueles papos de genéricos, sabe? De, ai, não é você, sou eu. Ou você merece alguém melhor. Ou, gente, evita esse blá blá blá, porque esse blá blá blá, muitas vezes ele pode ser pior do que tudo. De qualquer forma, exercite muito você não ser cruel, né, nas palavras. Como eu falei, às vezes as pessoas estão saindo da relação com tanta raiva e elas acabam até desrespeitando o outro, falando cada merda que às vezes o outro tá ouvindo de graça, né? Nem precisava, nem é sobre o outro, é sobre as suas merdas, é sobre as suas frustrações. E também, uma coisa que eu acho muito interessante e importante é que a pessoa também já consiga nessa conversa estabelecer esses limites que eu falei, né? O meu ex, ele já sabia assim de cara que ele ia ser removido das minhas redes sociais, né? Ele já sabia completamente disso. Já era meu protocolo, ele sabia. Então, assim, ele já sabia que não viria ali. E eu também, da parte dele, a gente sempre foi pessoas bem convictas em relação a términos. Que olha, daqui a gente separa, a gente não se fala mais, a gente não se vê mais. Ninguém se segue, quer dizer, se deixasse ele nas minhas redes sociais, ele ia continuar numa boa, porque ele não tem problema com isso. Mas ele sabia que, né, não ia falar comigo por rede social, a gente não ia se ver pessoalmente e acabou, graças a Deus a gente não tinha esse convívio. Mas se for necessário, é bom pontuar assim, né? Olha, pessoa, eu preciso que você, sabe, me dê esse tempo, eu quero ficar sozinho, então assim, olha, não se ofenda, eu vou precisar tirar você das minhas redes sociais, eu vou precisar sim sumir, mas eu te respeito. Enfim, gente, tipo, eu acho que esse é o momento, assim, de você entender que o outro precisa do espaço dele, que o outro precisa absorver tudo isso, e eu acho que uma coisa que, assim, eu acho que é bem importante é você conseguir, nessa listinha ali que você tá fazendo do término, sabe, dos prós e contras, você deixar o outro saber pelas coisas que você ainda é grato, sabe? Porque, às vezes, o outro sai tão agressivo dessa questão da decisão do término, que esquece de, sabe, gratificar, assim, aquilo que você já fez, aquilo que você já foi, e o outro fica se sentindo um merda, que ele fala, caraca, eu fiz tanta coisa nessa relação, e o outro parece que nem lembrava disso. Traga, né, a memória, essa situação toda, mas de qualquer forma, deixe claro aquilo que pra você é o motivo real desse término. Tipo assim, vamos supor que seja o motivo de, olha, disse pra você que meu sonho era ser mãe ou ser pai, e você falou que não era isso que você queria. Então, pra mim, esse é o motivo real. E, sei lá, sabe, você tentar ser mais objetivo possível e não só, ai, não sei mais o que eu sinto. Tipo, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que é um pouquinho disso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu acho que, assim, gente, é iminente pra todo mundo. Como eu falei no início, pra não ter término, é só você não começar nada. Mas o término, ele vem aí pra todo mundo. Caramba, a vida é tão, ao mesmo tempo, curta e longa. Então, assim, é certeza que em algum momento você vai, sabe, passar por isso de novo e etc. Então, se você, né, foi a pessoa aí que terminaram contigo, né, ou até mesmo não, enfim, se você tá passando por esse momento agora, né, sei que é difícil e chato, mas tenha essa paciência, tá? Um dia de cada vez, não precisa apressar as coisas, não precisa querer fazer uma revolução na sua vida do dia pra noite. Tenha calma, se mantenha calma, você não vai morrer disso. Sei que às vezes dói tanto, que às vezes parece que sim, mas você não vai morrer disso. A outra pessoa, uma coisa que eu sempre gostei de mentalizar muito nos meus términos é, caramba, se tinha alguma coisa que eu achava maravilhosa nessa pessoa e que me pesa pensar, caramba, não vou mais ter isso, saiba que com certeza tem alguém que tem muito mais disso, né? Eu mentalizava sempre isso, assim, sabe? Que se eu achava que essa pessoa era boa pra mim e não deu certo, então porque vai vir uma outra pessoa que vai, sabe, complementar ainda mais. Então tentar manter o pensamento positivo também. Não esqueça de se cuidar, tá? Eu sei que quando a gente passa pelo término, a gente fica tão zureta, né? Que a gente come mal, a gente, sabe, não cuida da saúde, a gente fica sem fome, a gente não bebe água, a gente dorme mal, a gente, né, pra quem vai pra bebedeira, além de tudo isso, a pessoa ainda enche o cu de cachaça, né, então
não vamos também se zoar, né? Não vamos também acabar com a gente, né? Caramba, no final é você. Se você não estiver forte fisicamente, você não vai conseguir estar forte emocionalmente e psicologicamente também. Então, não esqueça de você, não esqueça de estar perto de quem te ama, né, os seus amigos. Cara, nem que você assim, ó, vire um parasita pros seus amigos. Fale, olha, virei aqui um chaveirinho de vocês, eu vou pra cima e pra baixo. Se nesse momento eu não tô conseguindo ficar em casa sozinho, sem pensar nessa merda, então me abracem, fiquem comigo, me deem as mãos. Mas entenda que em algum momento sim, vai ter que ter a reflexão, em algum momento sim, você vai ter que encarar esses sentimentos, né, mas no seu tempo certo. Também. E que delícia de viver, né, gente? Que delícia a gente poder depois vir pra essa fase que eu falei de você, caramba, reconhecer novos hobbies, de você conhecer novas pessoas, ter novas experiências. Ai, gente, flertar é tão bom. Flertar é tão bom. Vocês vão ver isso de novo. Enfim. Então faça esse esforcinho de fazer o seu detox, de respeitar o luto, de respeitar esse processo do término, sabe? Busca não repetir loopings de ficar pulando de galho em galho sem se conhecer. Não guarda rancor, pelo amor de Deus. Perdoe, tá? Não guarda o rancor, não guarda a raiva, porque isso envenena somente você. E é isso, gente. Vai passar, pra quem tá passando por isso, né? Assim como veio, vai passar também. Logo você vai ver que vai ficar muito bem. Se você tá indo em caminho a isso, né? Ai, Catiele, preciso terminar o relacionamento. Olha, tempos difíceis aí virão pra você, mas meu irmão, minha irmã, meu guerreiro, minha guerreira, também vai passar. E se você já passou por isso, hoje tá show de bola, tá assim, ó, muito bem. Que delícia, né, a gente poder passar por isso e lá do outro lado sair vivíssimo, vivíssima e ainda mais forte. E é isso, todos nós merecemos ser felizes, que a gente cresça e evolua a cada nova oportunidade e experiência que a vida nos dá. E depois comentem lá nas redes sociais, gente, se vocês gostaram desse episódio, o que vocês acharam, se ficou mais alguma dúvida, né? O que vocês, assim, sentem mais dificuldade nesse momento do término, ou pra terminar com alguém, né? Ou quando terminaram contigo, né? Qual foi a experiência, assim, mais dolorosa, né? Comentem ali. Pode ser também no Spotify, tem um caminho pra comentários, tem também no nosso Instagram, no nosso, ó, louca, no meu e também no YouTube, se você preferir. Mas é isso, gente. Uma boa semana pra vocês. Até o próximo episódio. Porque você nunca me amou. Porque você nunca me amou. Porque você me magoou, fingiu, mentiu, nunca me amou. Queria poder dizer que eu jamais senti nada por você. Queria poder te chorar a lágrima que já rolou. E se já rolou, vai secar. E se já secou, Ninguém viu, vou mandar lá pra ponte que caiu essa carta que não diz. Porque você nunca me amou. Porque você nunca me amou. Porque você me magoou, fingiu, mentiu, nunca me amou. Queria poder dizer que eu jamais senti nada por você. Queria poder te chorar a lágrima que já rolou.